Muito bem, gente. Vamos seguir por aqui agora com o professor Leonardo Trevisan para a gente... O Haaland está sendo alvo da ZIA, né? Falta um membrinho, gente. Bora! Para a gente seguir falando de Donald Trump. Beleza, gente? Sexta-feira tá tudo bem. Oi, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, como vão vocês? Tudo em paz? Bom dia, William, bom dia, César. Vamos em frente, vamos ver qual é a última do senhor Donald, vamos lá. Pois é o bolso. Estou imitando o professor, é o bolso. Vocês vão ver. O republicano Donald Trump se tornou o presidente que mais enriqueceu durante a passagem pela Casa Branca, vejam só. Em apenas um ano, Trump acumulou 2,2 bilhões de dólares, que equivale a 11,9 bilhões de reais. É o que apontam relatórios financeiros divulgados nos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia aqui de quanto esse valor é astronômico, alguém que recebe um salário mínimo por mês precisaria viver 614 mil anos para alcançar essa cifra, tá? Os ganhos teriam sido impulsionados principalmente por negócios ligados ao mercado de criptomoedas e a outros empreendimentos privados do republicano. Esses números reacenderam o debate sobre possíveis conflitos de interesse entre as atividades empresariais de Trump e o exercício da presidência da República. Professor, não é apenas loucura nem megalomania que move Trump, é money, 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 grana, 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 dinheiro é o faz-me rir, né, professor? O que eu acho curioso, não é? É o nosso comportamento dos simples mortais, né? Todos nós, né? Que olhamos para Trump e esperamos alguma coisa diferente. É esse o problema, né? Isso tudo estava muito claro quando ele chegou à presidência. Eu fico me perguntando o tempo inteiro, né? Como é que eu fiquei pensando tanto quando ele formou o gabinete? Ele não queria ninguém sério na sala. Ele não queria nenhum adulto na sala. Ele só queria gente leal. Leal a quê? Nós estamos nos referindo à maior potência do mundo. Nós estamos nos referindo a interesses geopolíticos no mundo inteiro. E ele troca, não tem nenhum especialista. Ele só troca por gente leal. Estava na cara, eu é que não vi, nós é que não vimos. Né? Porque quando ele tomou essa decisão, ele na prática estava avisando... Virou jornal esportivo? Não entendi nada, cara. Concordo, Ruth. Lula é um estadista. Você está num jornal político, na verdade. Um membrinho, gente. Vamos fechar essa meta. Quase 11 da manhã, gente. Preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. O mundo, isso aqui é meu. Eu vou fazer o que eu quero, como ele, aliás, ele disse. Né? E fez. Se nós estivermos olhando para o primeiro ano de governo, fez. A gente tem que observar, né, que uma dos principais, o método também me chama a atenção. O método. Né? Um dos principais formas dele ganhar dinheiro é ele criar uma companhia especialista em Bitcoin, que não deixa rastro, que é o World Liberty Financial, em que ele nomeia os dois filhos e o seu principal amigo, que é o negociador-chave dele na Ucrânia e no Oriente Médio, Witkoff, o Steve Witkoff, cujo presidente dessa companhia, né, que aliás é bem curioso o nome, que não se perca pelo nome, a companhia chama-se Celebrate Coins, é o nome da companhia. É nada mais, nada menos do que o filho do Stephen Witkoff. Uma ação entre amigos. Isso tem nome e sobrenome. Desculpe, a máfia não agia diferente. Quem tem alguma dúvida, assiste o Poderoso Chefão, se não viu ainda. Pensa um pouquinho. Como é que ele fazia? Nós é que não vimos. Estava na cara. Esse ponto é absurdamente importante. Nós nos perdemos em análises assim. Olha como é que ele está fazendo, tirou os adultos da sala e tudo mais. Ele estava deixando muito claro o que ele ia fazer. E fez. Tem um dado sobre o enriquecimento dele que eu acho que a gente precisa chamar a atenção. Eu quero pegar os números aqui para não falar coisa errada. O total dos lucros dele
em 2025 foi de 2,2 bilhões pelo escritório da Receita Federal. Em 2024, ele teve um rendimento com todas as empresas de 624 milhões. Ou seja, entre o ano da presidência e o ano que ele não estava lá, as empresas gerais dele geraram 3 vezes mais lucro no ano da presidência. De 624 para 2,2 bilhões. Isto para nós não falarmos do salto em bolsa. Isso é só Bitcoin. Uhum. Aquela informação da Forbes, que nós já batemos tanto, que me chamou, eu ficava estarrecido com essa informação, de que em outubro de 2025, a Forbes publicou que a fortuna pessoal de Trump tinha saltado de 3,2 bilhões em janeiro para 7,2 bilhões em outubro. Estava o sinal dado. É impressionante. César, o que mais me assusta nesse processo é o seguinte: nós já conversamos sobre isso, mas isso está ficando cada vez mais perigoso. A linha do Equador sumiu. Os hábitos de ditador cretino da América Latina passaram do Equador, passaram para cima. Eu estava ouvindo aqui o Jamil falar, o que o Jamil estava explicando eram métodos de como ele está fazendo para tomar conta da América Latina. A cena colocando aqui do lado do Rei Charles, né? Para tomar conta da América Latina. O Jamil explicou por item, é dinheiro. Não se trata de outra função. Não vamos pensar em nada de questões de Estado. Um membrinho, gente, para a gente poder fechar aqui essa análise importantíssima que trouxemos para vocês. Trouxemos notícia, fizemos uma live quente, uma live com informação. A gente precisa muito do apoio do público para manter tudo funcionando, gente. Quem pode me ajudar nessa? Um membrinho, fechamos numa boa, meus caros. Vamos lá? Questões geopolíticas, ele sequer entende do que ele está falando sobre isso. Nem tem preocupação. O alvo maior é exclusivamente esse. Só que nós não estamos falando de uma republiqueta latino-americana. Nós estamos falando de um PIB de 32 trilhões de dólares. Isto é o que me assusta. Ele tem poder de fazer mais estragos, minha cara. E isso me deixa efetivamente preocupado, porque nós moramos aqui no Brasil, as consequências serão para nós, né? E ele mirar negócios aqui é uma situação que vai nos deixar bem preocupados. Outra visão, e aí a gente viu uma carta do Flávio Bolsonaro que ele mandou para o governo Trump, basicamente botando o Brasil assim sobre a bandeja e dizendo, olha, só não aplique as tarifas agora, porque isso vai comprometer ainda mais a minha campanha, que já sofreu duros baques ao longo das últimas semanas, mas depois disso está tudo tranquilo. Depois disso você pode fazer o que você quiser, a gente vai entregar o que você pedir. Uma carta vira-lata, entreguista e de baixíssimo nível, digamos assim, em termos diplomáticos. Quero te ouvir, professor, como é que você avalia essa carta? Porque o Jamil, que a gente estava conversando aqui antes do senhor entrar, estava dando conta de que existe essa dúvida entre diplomatas e no Itamaraty se seria um pouco um jogo combinado com o trumpismo, para que depois o Flávio Bolsonaro apareça como o salvador da pátria, ou se de fato é uma tentativa desesperada de reverter um cenário interno que lhe é altamente desfavorável. Como é que você vê isso, Trevisan? Queria te ouvir a respeito dessa carta do Flávio Bolsonaro para o Trump. Olha, eu não sou especialista em política interna brasileira. Não cuido muito de atenção com isso. Porém, é notório que a tua pergunta nos diz respeito no âmbito internacional. Você tem toda a razão, César. No âmbito internacional, isso é absolutamente sensível, né? O que é que isto significa para o futuro das relações brasileiras? Vamos ser claros, gente. Vamos ser bem claros. Vamos nos transportar para uma outra situação, César. Vamos imaginar que eu e você fôssemos sócios de uma empresa qualquer
e nós tivéssemos que fazer um investimento, sei lá, de 10 milhões de reais, nem dólares, reais. Você concorda comigo que eu e você íamos estar bem preocupados? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o ano que vem? O que eu vou fazer? Qual é a certeza que eu tenho para fazer um investimento? Porque investimento quer dizer emprego. Investimento quer dizer renda. Investimento quer dizer sobrevivência melhor. Eu não tenho nenhuma segurança para fazer isso. Nenhuma. Qual é o comportamento do Estado, do representante do Estado? É disso que nós estamos falando, gente. Nós estamos falando de futuro. Futuro imediato. Né? A minha sensação é que a carta do senhor Flávio Bolsonaro é nada mais, nada menos do que um ato de absoluta sobrevivência política. As pesquisas são notórias. Há uma perda de densidade eleitoral muito forte entre as mulheres. Muito forte. Há um fato que os dados estão mostrando. Eu costumo não roubar as coisas de ninguém, acho que é desonesto. Quem escreveu sobre isso de uma forma muito competente foi o César Felício no Valor Econômico, falando sobre dados. E mostrando, ele fez uma espécie de somatório das pesquisas. O que ele encontrou? Ele mostrou que os homens, o senhor Flávio Bolsonaro, tem 4 pontos à frente no voto masculino. Porém, no voto feminino, ele tem 8 pontos atrás. Você tem que rir mesmo, porque as mulheres são muito mais competentes e mais sérias. Você tem que rir mesmo. É isso aí. É isso aí. Vamos, turma. Então, 8 pontos atrás. A Sempre carta com o senhor Paulo Figueiredo, a manifestação do senhor Paulo Figueiredo, foi, como se diria antigamente, adrede combinada. Tudo acertadinho. Para provocar uma celeuma para que ele saísse dizendo: não, eu protejo as mulheres, eu me aproximo das mulheres, eu vou nomear uma vice-presidente. Enquanto é jogada eleitoral, paciência, todo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!